Boa noite, amados. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui. Eu sei que quando você vem para cá, você faz a sua oração, Senhor, fala comigo. Eu sei que todo mundo trabalhou hoje, né? Se fosse ver a vontade da nossa carne, do nosso corpo é ficar em casa, né? Assistindo uma televisão, pôr o pé para cima, descansar. Mas nós fizemos uma excelente escolha de estar aqui para aprender do Senhor. Aprender do Senhor é o principal. E isso enriquece a gente em todas as coisas. Amém? Então eu gostaria que você abrisse comigo sua Bíblia em Mateus. Livro de Mateus, no capítulo, deixa eu achar aqui, 14. Mateus 14, versículo 22. Todos acharam, amém? Se você tem Bíblia física, traga a sua Bíblia para a igreja, é muito bom, porque você aprende onde está. Hoje em dia as pessoas não sabem nem onde estão os livros da Bíblia, porque tem no celular. Mas é bom a gente ter. Você sabia que por causa dessa Bíblia aqui, muitos morreram? Para ter essa Bíblia aqui? É muito importante a gente ter a Bíblia física. É ótimo ter no celular, é muito bom. Os meninos estão olhando para mim, tipo, poxa mãe, que isso? Mas é gostoso olhar, eu gosto, até do cheirinho da folha. Gente, sinto muito, né? Mas é muito bom, tá bom? Se você puder, vai ser ótimo. Versículo 22. Mateus 14, 22, diz assim: Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Aqui, Jesus tinha acabado de fazer um milagre, a primeira multiplicação dos pães. Ele estava ali com aquela multidão, já havia 3 dias, e fez aquele milagre, aquelas coisas grandiosas, e ali ele estava despedindo a multidão e falou para os discípulos: olha, vocês vão para o barco, atravessa, pode ir lá. E aí, despedida a multidão, no versículo 23, diz assim: despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Olha só o exemplo que o nosso Senhor está nos dando. Depois daquele milagre que transformou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, Jesus foi lá, despediu a multidão, porque Jesus ama as pessoas, Ele ama cada um de nós, e Ele foi despedir a multidão. Já pensou? Jesus cansado, estava lá tanto tempo, fez os milagres, estava ali despedindo a multidão, e Ele falou para os discípulos: vão lá para o mar, para o barco, atravessa, que eu vou ficar aqui um pouco. Ele foi se retirar para orar, para recarregar as baterias. Ele foi lá para ter um particular com o papai. Quantas vezes nós passamos por tantas situações e nós não paramos um tempinho para ter um particular com o nosso pai? Nós passamos o nosso dia todo naquela movimentação toda, tantas coisas, e nós não tiramos um tempo para nós recarregarmos a nossa bateria. Isso foi o que aconteceu com os discípulos. Olha só, continuando. No versículo 23. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Esse particular é importante, o seu particular com ele. O seu particular com seu pai, você precisa ter. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Ao cair da tarde, mais ou menos umas 5, 6 horas, 6:30 da tarde. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Você já passou por isso? Parece que você está no meio do mar, e o vento vem e te joga para um lado, e te joga para o outro. Vem um problema de um lado, você fala, meu Deus. Vem um problema do outro, fala, meu Deus, será que eu vou aguentar? Parece que o barco vai afundar. Te sacode de um lado, te sacode do outro. E você não vê saída. Fala, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não tem solução. Tá assim, aconteceu com você, assim só comigo. Parece que vem problema até de baixo, de cima, do lado, do outro, né? E aí, continuando. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite,
Dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Olha só, Jesus falou com eles, para eles irem para o barco. Isso era ao entardecer, 17, 18 horas, e Jesus foi orar. A quarta vigília da noite era entre 3 horas da manhã e 6 horas. Jesus ficou esse tempo lá sozinho com o Pai, orando, adorando a Deus. Ele estava lá se recarregando. E quando ele saiu de lá, o que aconteceu com ele? Ele andou por sobre as águas. Jesus estava fazendo isso aqui para ensinar para nós. Porque aquilo que ele fez, nós podemos fazer. Você não precisa ir lá no mar, se jogar lá e tentar andar por cima. Não é isso não, tá? Não entendam mal. Mas a circunstância que vem sobre a sua vida, ele te deu poder e me deu poder para andar por cima da circunstância. Para andar por cima do problema. Mas ele deu uma chave poderosa, que é o quê? O tempo sozinho com Deus. Para você parar de olhar as circunstâncias. Para você parar de olhar os problemas, você precisa estar sozinho com Deus. Para você fortalecer a sua fé. Vamos continuar aqui. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Olha o que Jesus está falando para você nessa noite. Coragem. Fala para o seu irmão aí, ó, coragem. Fala para ele, coragem. Não tenha medo. Coragem, não tenha medo. Sou eu estou aqui com você. No versículo 28. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E disse-lhe Jesus: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Olha só. Pedro, ele sabia o poder que Jesus tinha. E ele disse: se o Senhor falar, eu vou. E Jesus falou: então vem. E ele foi. E ele começou a andar sobre as águas, porque ele sabia, ele confiou na palavra que Jesus disse. Jesus falou: vem, ele foi. Ele simplesmente foi. E ele continuou, ele começou a fazer igual a Jesus. Jesus estava sobre as águas, ele também estava. Por quê? Porque ele confiou no que Jesus falou. Mas aí, olha só o que aconteceu, continuando. Versículo 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ele estava fazendo certinho. Ele estava olhando para Jesus, ele estava confiando na palavra de Deus. Esses dias o pastor Andres falou algo tão interessante, eu não sei se foi na reunião dos servos. Quantas palavras você já recebeu do Senhor que diz a seu respeito? O que Deus disse a seu respeito? Quantas palavras nós já recebemos e muitas vezes quando a gente olha a circunstância, quando nós começamos a olhar para o vento, nós começamos a olhar para baixo e falamos: meu Deus, o que está acontecendo? Eu vou afundar. E a gente esquece da palavra que foi dada a nós, a palavra que o Senhor deu para nós, que nós somos mais que vencedores sobre todas as coisas, que Ele está conosco. Nós precisamos acreditar nessa palavra. E o que acontece? Por que o medo nos pega às vezes? Por causa da nossa, Jesus disse aqui, homem de pequena fé. O que faz você ter medo? Não estou ouvindo. O que faz você ter medo? O que faz nós termos medo? Pequena fé. Quando a nossa fé está pequena. Por isso que é importante estar sozinho com Deus.
Por isso é importante o seu tempo, conhecendo o que Deus diz. E nós vamos ensinar uma prática aqui que ninguém sabe. Ninguém sabe. Uma prática que deixa a sua fé forte. Você quer ter a sua fé forte? Para você, a hora que vier o vento forte, a tempestade, você ter uma fé firme e forte. Tem como? O Senhor deixou armas poderosas para nós edificarmos a nossa fé, fortalecer a nossa fé. Mas eu acho que aqui ninguém nunca ouviu falar de uma prática como essa. Abre lá em Judas, no versículo 20. É uma prática que vai fazer você superar todos os desafios. Só que ela é tão simples e tão combatida pelo diabo, ele não quer que você ora dessa forma. Claro que não. Se você orar assim, ele vai perder. Judas, verso 20. Judas, antes de Apocalipse. Diz assim: edificando-vos, porém, amados, na vossa santíssima fé. Como? Orando no Espírito Santo. Conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Como que nós podemos edificar a nossa fé? Como nós podemos fazer a nossa fé crescer, a nossa fé santíssima, a fé que o Senhor nos deu? É igual o nosso músculo. O Senhor te deu músculo, me deu músculo, mas o tanto que a gente edifica o nosso músculo, fortalece, faz toda a diferença, não é? Uma pessoa que vai na academia todo dia e ela se exercita, o músculo dela vai estar bem definido e forte, não é verdade? Uma pessoa que não faz nenhum exercício, não vai na academia, ele tem um músculo, está lá, em algum lugar escondido, mas está lá, não é verdade? Mas a maneira, os dois têm músculos, mas um fortaleceu o músculo e ele está lá, com o músculo forte. A hora que ele for pegar uma sacolinha do mercado, ele vai pegar muito rápido, enquanto o outro vai ficar arrastando com dor nas costas depois. Por quê? Porque o músculo dele não foi fortalecido. A nossa fé é assim também. Você tem fé, eu tenho fé, todos nós temos. O Senhor deu uma fé para cada um de nós. Mas agora o que nós vamos fazer com a fé, se você quer deixá-la forte, para a hora que vier uma circunstância, você já meteu, não, aqui não, vai para lá, em nome de Jesus, dá um socão no diabo para lá. Agora, se você quiser ficar apanhando, deixar ele te bater, aí você decide, é um ou outro. Se você quer deixar a sua fé bem fraquinha, num músculo lá que você não consegue fazer nada, não ora. Não passa um tempo com Deus, fica lá de boa. Mas se você quer, a hora que vier a circunstância, a hora que vier o vento, que bater no seu barco, você falar, aqui não, diabo. Aqui tem alguém que confia no Senhor. Senhor, eu creio. Eu repreendo esse vento em nome de Jesus. Eu repreendo essa situação em nome de Jesus. Porque o Senhor diz que eu sou mais que vencedor. O Senhor diz que o Senhor está comigo. Eu não aceito essa circunstância. Não aceito ficar amarrando a minha finança. Não aceito ficar pondo doença no meu corpo. O meu corpo é sarado. Porque é o santuário do Senhor, é o templo do Senhor. Eu não aceito. Então você se firma na palavra dele. Mas para isso a sua fé tem que estar forte. Você precisa tirar todo dia, amados. Todo dia. Um tempo lá na musculação da fé, na academia da fé. Xandare balabalá, xandare balabalá, e tá lá. E você está puxando o ferro. Puxando o ferro. Começa com pirulitinho, tá lá assim. Mas começa. 10 minutinhos, tá lá. Ele vai crescer, mas começa. Daqui a pouco, meia hora, você vai aumentar o quilinho, 1 quilo. Daqui a pouco, 2. Daqui a pouco, 5. Daqui a pouco, 10. Daqui a pouco, você está pegando aquelas barronas de tão pesado. Você que decide. Que tanto que você quer pegar? Que tanto que você quer vencer? Você quer vencer rápido ou você quer apanhar bastante? Eu lembro que o pastor Célio falou pra gente uma vez, vocês que decidem, vocês querem apanhar do diabo ou agora quer bater nele? Bom, quer bater, chega de apanhar, já apanhei muito, então vamos orar, então vamos. E nós decidimos orar. Então a decisão é sua. Jesus ensinou lá, ele se retirou, um tempo particular. E aqui Judas nos ensina como deixar a nossa fé forte, orando no Espírito Santo, orando em línguas todo dia. Todo dia, tira seu tempo. Olha, acorda antes.
Antes de você sair para trabalhar, porque talvez se você for depois você não aguenta. Então, tira o seu tempo antes, mas prioriza. Prioriza esse tempo nos pés do Senhor. Jesus disse para Marta: Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas Maria escolheu a boa parte. Uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Maria estava lá sentada aos pés de Jesus. Nós ouvimos muito sobre isso esses dias. Maria estava sentada lá sozinha, ela e Jesus. Esse é o lugar que nós temos que estar. Assentada aos pés do Senhor Jesus, lá na sua casa, no seu tempo sozinho, orando em línguas, para a sua fé ficar forte. Lendo a palavra, meditando no que Jesus disse a seu respeito. Que você é amado, que você é mais que vencedor, que você é sarado. Que você é livre, que o pecado não tem domínio sobre você, que a ira não tem domínio sobre você, que a bebida não tem domínio sobre você, que os vícios não têm domínio sobre você, que a tristeza não tem domínio sobre você, que a depressão não tem domínio sobre você, porque você é mais que vencedor. Não aceita. O diabo vem para tentar te afundar no mar, te pressionar de todos os lados, mas o Senhor mostrou a saída. Confie nele, confia no que ele diz, firma no que ele diz, firma seus olhos só em Jesus, não olha para a direita, não olha para a esquerda, nem para baixo, para o seu pé no mar, olha para o Senhor, fixa seus olhos nele, porque a vitória é certa. A vitória ele já deu para você em Cristo Jesus há 2000 anos atrás. Nós decidimos quanto tempo vamos demorar para andar naquilo que o Senhor tem para nós. O povo de Israel ficou 40 anos no Egito, no deserto. 40 anos no deserto. Era para ser uma passagem de 40 dias, mais ou menos. Mas eles decidiram, com as atitudes deles, ficarem no deserto 40 anos. 40 anos. Por uma decisão de não obedecer ao Senhor. Hoje, nós não precisamos ficar muito tempo no problema, nas circunstâncias. Nós podemos passar rápido. Circunstância vem para todo mundo. Todo mundo vem. Mas você pode passar rápido por elas. Você decide. É tempo de edificar a sua fé. É tempo de se fortalecer no Senhor. É tempo de pegar aquelas práticas que você deixou. É tempo de você entrar num jejum. É tempo de você voltar a orar, a se fortalecer, porque tem coisa grande para você e o diabo não quer que você tome posse. Então ele tenta fazer você olhar para o vento, tenta fazer você olhar para o mar, mas o Senhor já te deu vitória. Então vá lá para o teu canto de oração, vai lá se fortalecer nele, vai lá lembrar das palavras que ele disse para você e começa a declarar cada uma delas. O Senhor disse, o Senhor usou teu servo para falar assim, o Senhor falou assim para mim, e eu creio na tua palavra, o que o Senhor diz é verdade. E é o que vai acontecer na sua vida. As coisas, as trevas vão se dissipar. O período que Jesus apareceu para os discípulos, a quarta vigília da noite, é o período mais escuro. É quando está amanhecendo. Parece que não vai ter fim. Está mais escuro. Às vezes a circunstância para você parece que está mais difícil, está tudo escuro. É porque está amanhecendo. Está chegando a luz. Então declara, firma os seus pés, firma os seus passos no Senhor, olha para Ele, fixa nele, e você tem a vitória em nome de Jesus, amém? Não deixe o diabo distrair você, prioriza o seu tempo com o Senhor, começa com meia hora, se você puder mais, tira 1 hora, aí a velocidade que você quer sair do problema é com você, quanto mais tempo você tirar, melhor, sua fé vai ser mais forte, mais rápido. Então, tira seu tempo lá orando em línguas todos os dias. Todos os dias. E você vai ser mais que vencedor. Vai entrar em tudo aquilo que o Senhor disse a seu respeito. Amém? Amém. Glória a Deus. Tem alguém aqui que não ora em línguas e quer orar? Você, não, nunca orei, não sei. Eu acho que o Espírito Santo tem que me tomar e tal. Eu já tive essa dúvida também, mas o Espírito Santo ele não precisa visitar onde ele mora. Ele mora, ele habita em nós.
E Ele nos deu esse dom, essa oração, para que nós edificássemos a nossa fé. Isso está na nossa autoridade, Ele nos deu isso. E lá em Coríntios 14 diz, aquele que ora em línguas, o que fala em línguas, ele edifica-se a si mesmo. Então o falar está no nosso poder. Você tem o poder. E se você que já ora, mas está precisando de um renovo, nós vamos orar aqui por você. Se você quiser um renovo, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. O pastor Antes também vai me ajudar. Nós vamos orar por você, para o Senhor te dar uma força, para você, um empurrãozinho na bicicleta. Depois você pedala. Mas hoje vai ser só um empurrão. Amém? Se você quiser, vem aqui, nós vamos orar por você. Todo mundo está orando mais de 1 hora, todo dia? Ô, glória, essa igreja é o povo que ora mesmo. Se você não está conseguindo, vem aqui na frente. Não precisa ficar com vergonha, não. Vem aqui, nós vamos orar por você. Se você não ora ainda, vem aqui. Você não vai perder essa oportunidade de ter sua fé fortalecida, forte, para você vencer toda e qualquer situação. Você não vai perder essa oportunidade, né?